Fala galera, beleza? Natalinha aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E gente, o vídeo de hoje vai ser algo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, tá? O vídeo de hoje, cara, eu vou estar falando um pouco sobre a história desse personagem aí, né, o Meliodas. Então se você for fã de Nanatsu no Taizai, né, eu sugiro você assistir esse vídeo até o final, cara, porque ele tá cheio de informações bem top sobre esse personagem aí, beleza? E se você ainda não conhece, né, não conhece a história do Meliodas, então esse é um dos motivos do qual você deve assistir esse vídeo até o final, pra passar a conhecer a história incrível desse personagem aí, o Meliodas. Então vamos chegar de enrolação e bora lá pro vídeo. Bora lá. Apesar da baixa estatura e de parecer uma criança, Meliodas é um dos personagens mais velhos de Nanatsu no Taizai, e já supera 3.000 anos. A critério de comparação, né, Escanor, que em sua forma normal já aparenta ser um homem na meia-idade, tem apenas 40 anos. Uma informação que pegou todo mundo de surpresa, né, quando foi revelada, é que Meliodas tem 7 corações, pois apesar de ter uma aparência humanoide, o personagem é na verdade um demônio de elite e filho primogênito do Rei Demônio, o governante da Força das Trevas, que o amaldiçoou com imortalidade, juventude eterna e imunidade a doenças devido à sua traição ao clã de demônio. Meliodas pode sim morrer, né, caso seja assassinado. E toda vez que isso acontece, será levado ao purgatório, que se encontrará com seu pai e terá seus sentimentos devorados pelo rei, voltando à vida logo depois. O aniversário de Meliodas acontece no dia 25 de julho, uma data que já foi comemorada por ele algumas milhares de vezes. O personagem tem cerca de 1,52 de altura e pesa aproximadamente 50 kg. Nanatsu no Taizai, de modo geral, tem grandes inspirações de A Lenda do Rei Arthur e no círculo arturiano. E isso não é diferente com Meliodas, né, o principal personagem da obra. Ele é inspirado em Meliodas, também conhecido como Bago, o segundo rei do reino de Lionesse na lenda arturiana, que é popularmente conhecido por ser o pai de Tritão, um dos lendários cavaleiros da Távola Redonda. Já em Nanatsu no Taizai, o personagem não é o rei, mas sim o líder de um grupo de poderosos guerreiros conhecido como os 7 Pecados Capitais, sendo chamado por eles de capitão. O grupo é formado pelos 7 cavaleiros destaques em força do reino de Liones: Meliodas, o pecado da ira do dragão; Ban, o pecado da raposa da ganância; Diane, o pecado da serpente da inveja; King, o pecado do urso da preguiça; Merlin, o pecado do javali da gula; Gold, o pecado da cabra da luxúria; e Escanor, o pecado do orgulho do leão. Antes de ser o líder dos 7 pecados capitais, há milhares de anos atrás, Meliodas comandou o grupo de guerreiros de elite mais poderosos do clã dos demônios, conhecido como os 10 Mandamentos. Porém, os traiu e matou 2 de seus antigos companheiros, Aranak e Zeno. Diferente do que é hoje em dia, o personagem em sua época de líder dos 10 Mandamentos é descrito como sádico e aterrorizante, sendo o mais poderoso demônio de toda a existência e o principal candidato ao título de próximo Rei Demônio. Todos os membros dos 7 pecados capitais possuem uma tatuagem em seu corpo que tem diferentes representações, né? A tatuagem de Meliodas é um dragão mordendo a própria cauda, fazendo referência do seu pecado. Ele representa o Ouroboros, que simboliza a eternidade, algo que faz bastante sentido, né? Já que, devido à maldição que recebeu, o personagem é praticamente eterno. Meliodas e Elizabeth. A relação de Meliodas e Elizabeth Liones, a terceira princesa do reino de Liones, é uma das mais intensas de Nanatsu no Taizai, e vem de muito antes dos acontecimentos atuais, pois os dois já estavam ligados há séculos. Tudo começou há alguns milhares de anos, quando o filho do rei demônio conheceu Elizabeth, a filha da divindade suprema, a governante do clã das deusas. Os dois se apaixonaram e isso era um grande pecado para ambos os clãs. Foi por isso e alguns outros motivos de traição que Meliodas foi amaldiçoado por seu pai. Mas além dele, Elizabeth também afligiu várias leis de seu clã e foi igualmente amaldiçoada. A divindade suprema decretou que sempre que Elizabeth morrer, ela voltará à vida reencarnada com outra pessoa, porém com todas as suas antigas memórias perdidas. E caso ela se lembre dos acontecimentos passados, morrerá dentro de 3 dias. A atual Elizabeth é a 107ª encarnação de seu primeiro eu. Sua antecessora foi Liz, que foi assassinada pelo demônio Fraudin, causando a ira de Meliodas e a destruição do reino de Danaf. No ciclo arturiano, o nome da primeira esposa de Meliodas era Isabelle, né? Elizabeth em alguns contos. Meliodas é o filho primogênito do rei dos demônios, que tem outros 2 filhos além dele, que é Zeldris e Starossa. Zeldris e Starossa são 2 membros dos 10 mandamentos, sendo o primeiro o atual líder do grupo e o segundo um importante integrante. Eles são bem parecidos com Meliodas. Zeldris é praticamente igual, baixinho e com rosto infantil, com o diferencial que seu cabelo é preto, enquanto Starossa é uma versão mais adulta de seu irmão, idêntico ao cartaz de procurado que aparece no início da história. Antes do porquinho Hawk, Meliodas teve outro animal falante, como seu companheiro, Andri, um papagaio que se assemelha muito a um tucano,
e que, apesar de ter sido pouco mostrado, aparentemente possuía uma personalidade forte e se irritava com facilidade. Adlin morreu durante o ataque ao reino de Danafo, e algumas especulações e detalhes de Nanatsu no Taizai sugerem que Hawk é na verdade sua reencarnação, pois ambos possuíam personalidades semelhantes. E além disso, Hulk já disse que uma vez sentiu que podia voar em uma vida passada. Até mesmo um demônio milenar pode ter algum Robin, certo? O de Meliodas é colecionar diferentes tipos de cervejas, que ele coleta em suas várias viagens e aventuras pelo mundo. Além disso, o personagem é extremamente resistente ao álcool, conseguindo ingerir quantidades absurdas de bebida sem ficar bêbado. E quando isso raramente acontece, ele volta a ficar sombrio em pouquíssimo tempo. Ironicamente, apesar de ter um porco como companheiro, a comida favorita do Capitão dos 7 Pecados Capitais é carne de porco, servida com cerveja. Meliodas de Nanatsu no Taizai e Eren de Shingeki no Kyojin, além de ser os protagonistas de seus animes, ainda têm outros pontos em comuns. Ambos são dublados pela mesma pessoa, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. No Japão, o encarregado de dar voz aos personagens é o dublador Yuki Kaji, enquanto nos Estados Unidos, o responsável é Bruce Pappenbrook. Meliodas e seu companheiro Ban adoravam medir suas forças sempre que possível, lutando entre si para decidir qual tem força superior, embora todos já saibam a resposta. Uma vez, Ban revelou que os dois já lutaram 720 vezes, de acordo com ele, se saiu vitorioso em 361 contra 359 de seu oponente. Assim como os outros 6 membros dos Pecados Capitais, Meliodas também possuía um tesouro sagrado, que se chamava Lostvine, uma espada demoníaca de curto alcance que ele empunhava com sua mão esquerda. A arma havia sido vendida pelo personagem para que pudesse montar seu barco e ficou conhecido como Chapéu de Javali. Basicamente, a Lostvine permite Meliodas criar até 4 clones de si mesmo, clones esses com uma fração do poder do corpo original de seu usuário. Meliodas é o mais poderoso dos 7 Pecados Capitais, e com o tempo provavelmente se tornará o personagem com maior poder em Nanatsu no Taizai. Detém força, agilidade, velocidade e resistência sobre-humanas, além de outros atributos físicos aprimorados e regeneração. Sua principal habilidade é o Full Coat, que lhes permite refletir os ataques mágicos que são lançados contra ele, porém com muito mais força do que o que receberia. Existem algumas limitações, mas ainda assim é uma habilidade muito poderosa. Além disso, ele ainda possui o encantamento Eblase, que lhes permite criar poderosas chamas negras, que pode anular a regeneração até mesmo de seres imortais, como é o caso de Ban, que tem uma cicatriz permanente devido a ter sido ferida pelas chamas. O modo assalto é o modo de combate de Meliodas, quando atinge essa forma, ele libera seus verdadeiros poderes demoníacos, alcançando um nível inimaginável. Dessa forma, o personagem tem acesso a todo o seu poder, fazendo com que até os 10 mandamentos o temam. Todavia, o modo assalto faz com que ele perca temporariamente todos os seus sentimentos e emoções, voltando a ser uma máquina de matar, assim como era antes de trair o clã dos demônios. Nesse estado, Meliodas é dominado pela escuridão e é capaz de realizar uma das técnicas mais assombrosas de Nanatsu no Taizai, o Kami-Shigiri. O Kami-Shigiri, ou literalmente mil corte divino, a qual permite que o capitão dos 7 Pecados Capitais corte seu oponente com sua espada 1000 vezes em apenas um instante. Então, galera, essa foi a história do Meliodas, né? Me diz aí, gente, nos comentários se o loirinho não arrasa, mano. Arrasa demais, pô. Lembrando, galera, que esse vídeo foi a inauguração do novo quadro aqui do canal, tá? O quadro será Papo com os Desenhos. Nesse quadro, gente, eu vou fazer basicamente o que eu fiz nesse vídeo, né? Fazendo uma speed drawings e narrando a história do personagem por cima. Vocês me entenderam, né, mano? E é isso, meu parceiro. Deixa o seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, né? Meu TikTok, Instagram, vai estar tudo na descrição. E foi isso, meu parceiro. Falou. Nossa, mano, chega, fiquei rouca agora. Fui. Dragon Mary, mano, eu faço cash. Pecados Capitais, é o time 777. Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve. Ataque não reclama, que é full counter na sua pele. E os meus manos não tem medo. Quanto capitão tá aqui, eu amo o joia, eu tenho um rei. 7 motivos pra sorrir. Deixa eu te contar segredo que esse pá não tá de si. Amo quando nós tá junto no chapéu de javali. Galáxia, marrana, espada quebrada. Se o vulgar tem brilhar, já fica de cara. Mas é o loirinho do olho esmeralda. O porte é pequeno, mais grande na marra. Mele, acho que tudo isso é culpa da minha rã. Eu destruí da Napoli e perdi minha mão. Só no B pagar pra ver a fúria descontrolada. Mira, souber crescer, cê vai ver essa minha mão. Pecado da rira, é só reação. Os pino fogo, que nem dragão. O líder do 7